com Marão Josino. A política passada a limpo. Já está aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, ao vivo, para o seu ponto de vista, Arão Josino. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, bom dia a todos os ouvintes. Começando mais uma sexta-feira, uma semana aí que, bom, não surpreende mais nada, né, Odair? A gente não se assusta com mais nada, Arão. Infelizmente. Pois é, a gente vai começar, Aldori, eu vou pedir para você, para a gente começar a nossa discussão aqui, para você reprisar aquele vídeo do Barroso que a gente colocou lá durante a nossa pauta de notícias aqui do Repórter Cultura de hoje. Nós vamos comentar aqui com o Arão. O Arão, aliás, vai dar seu ponto de vista a respeito desse acontecimento aqui, dessa fala do ministro Barroso. Vamos acompanhar. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pois é, Arão, e aí? É surreal que no nosso país um ministro do STF participe de um ato político, e eu já vou dizer o porquê digo isso, né, da União Nacional dos Estudantes, e faça um posicionamento como este. Isso é inaceitável, não deveria ser nem permitido, né, por lei, a participação de um ministro em um ato como esse. Eu quero trazer 2 pontos, Odair, em relação a essa declaração. A primeira delas, o ministro Barroso foi indicado pela presidente Dilma Rousseff, enquanto estava no cargo, fez a indicação dele para o Supremo, e nós estamos debatendo já há bastante tempo sobre essa questão das indicações políticas por parte do presidente da República para um cargo tão importante para a justiça do nosso país e para a preservação da nossa Constituição. No entanto, todas as vezes em que um presidente da República indica um ministro do Supremo, a sua oposição vai lá e faz críticas duras sobre a indicação política. Foi assim no tempo do Lula, foi assim no tempo de Dilma, foi assim no tempo de Bolsonaro, está sendo assim no tempo novamente de Lula. O presidente indica o ministro, a oposição vai lá no Congresso, a sociedade como um todo, né, levanta a bandeira contrária a indicações políticas para o Supremo. No entanto, nada muda. No entanto, essa discussão não vai para frente. No entanto, para aqueles que estão lá dentro, para aqueles que compõem o sistema, está funcionando e funcionando muito bem. Como que a gente pode admitir que um presidente da República indique, nomeia, né, um ministro do Supremo de forma partidária, de forma política, e depois esse ministro participe de ato político, né, fazendo críticas duras à oposição? Isso é surreal. O que precisa ser feito? Mudar o sistema. Está mais do que comprovado de que o Congresso precisa mudar a legislação. O Congresso precisa mudar a forma de indicação dos nossos ministros do Supremo. Não se pode ter essa conexão, essa mistura entre os poderes. Porém, a impressão que eu tenho é que quem está no poder sempre é favorável. Então você vira de lado, você faz críticas, mas nunca se muda. Exatamente, né? Parece que todo presidente quer um ministro para chamar de seu. Todo presidente quer um ministro e todo presidente tem a chance de negociar com o Congresso para mudar a legislação, mas não muda. Não muda. Então, a gente está sempre nesse looping, né? Sempre discutindo a mesma coisa, a sociedade se posicionando. A enquete, eu acredito que vai trazer esse resultado no dia de hoje, né? Barroso estava com isso lá no subconsciente dele, né? Barroso estava com isso lá nos pensamentos dele e falou apenas aquilo que realmente pensa. Falou aquilo que realmente vive no seu dia a dia e que com certeza está ali no subconsciente dele e faz parte das tomadas de decisão dele, né? E que são decisões importantíssimas, né, Odair? São decisões que prezam pela nossa Constituição.
Exatamente. E será que ele vai se considerar suspeito para julgar agora alguma coisa que envolva um bolsonarista? Pois é, vai ficar dúvida. Mas o segundo ponto que eu quero trazer aqui, Odair, é o do Congresso da União Nacional dos Estudantes. Eu fui líder do movimento estudantil, tive a oportunidade de ser diretor da União Catarinense dos Estudantes e participei, inclusive, de congressos da União Nacional dos Estudantes. Eu fazia parte de um grupo de juventude da direita, e eu lembro que no meu primeiro congresso, lá em 2007, 2008, congresso lá em Brasília, nós fomos participar, um grupo de Santa Catarina, nós estávamos vestidos de camiseta azul, e sem brincadeira, nós estávamos mais ou menos num grupo de 20 jovens, e a esquerda estava num grupo de mais ou menos 5 mil jovens vestidos de camiseta vermelha. Nós éramos em 20 e eles eram em 5 mil. A União Nacional dos Estudantes, por mais que seja uma entidade representativa dos estudantes do Brasil, ela é, na verdade, uma instituição partidária, política, uma instituição que há décadas é comandada pela União da Juventude Comunista Socialista, que é ligada ao PCdoB, que é ligada também à juventude do PT. Então você tem um ato político de uma União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade que há décadas é comandada pela esquerda, com a participação de um ministro, ou seja, o ministro Barroso sabia que estava indo para um evento onde a esquerda domina, porque já domina há muito tempo, ele sabia que ele estaria naquele palco, ele sabia que ele estaria discursando para aquele público e fala o que falou. Então foi programado, ainda mais ao lado do ministro Flávio Dino. Flávio Dino, né? Então, o Pacheco ontem deu a sua declaração, tem tentado colocar panos quentes, né? Nos bastidores já corre a informação de que ele vai chamar os líderes das bancadas para conversar a respeito do assunto. O que vai acontecer a gente já sabe, né? Panos quentes, deixa o negócio acalmar e vida que segue. Agora é mais uma vez um ato que prova de que a sociedade precisa cobrar dos parlamentares, dos deputados federais e senadores uma mudança na legislação, doa a quem doer. Não é mais admissível em um país como o nosso, em um país com democracia, em um país com Constituição, que o ministro do Supremo seja indicado político do presidente da República. E que depois faça política, explicitamente como fez aí o Barroso. Segundo tema de hoje, Arão, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República quer criar novo imposto para manter a agência? Que é isso? Pagamos poucos impostos, né? Reforma tributária está aí, a gente está discutindo tanto da importância de reduzir a carga tributária. Temos cerca de 90 tributos pagos pelo povo brasileiro. Os dados mostram que trabalhamos cerca de 5 meses para dar conta de pagar a carga tributária, para fazer com que esse elefante gigantesco que é o Brasil consiga se movimentar. Sabemos que as instituições públicas, elas estão carregadas, elas custam caro, e agora vem uma notícia como essa do Gabinete de Segurança Institucional ligado à Presidência da República, criando a ideia, né, de se ter um imposto de 1,5% em cada conexão, que é o valor que cada usuário tem que pagar lá para ter a sua conexão à internet. Querem cobrar 1,5% de imposto. Para quê? Para manter mais uma agência, né? Uma agência que vai trabalhar com a segurança cibernética, né? Mais uma ideia do governo federal para taxar o pagador de impostos, para se criar mais um órgão de governo, né? Para colocar mais gente trabalhando lá, né? Em um valor aí de 600 milhões de reais por ano. 600 milhões de reais por ano é o custo dessa agência. E para pagar essa agência querem criar mais um imposto. É uma brincadeira de mau gosto, né, Odair? A gente vai ter que pagar para o pessoal ficar monitorando e censurando, porque no fundo, nesse governo que tem acontecido é isso. Essa é a ideia da GSI.
Para vocês terem uma noção, 600 milhões de reais por ano para manter uma agência, né? O orçamento de uma prefeitura do porte de Ascurra é mais ou menos 30 milhões de reais por ano para manter a unidade de saúde aberta, creche, escola, fazer manutenção, infraestrutura, né? Passar por enxurrada. 30 milhões de reais por ano é o que uma prefeitura do porte de Ascurra tem para se manter. Aí uma agência do governo federal, 600 milhões de reais por ano, né, para fazer segurança cibernética e ainda criando mais um imposto, que é o que a gente realmente precisa discutir também, né? 1,5% para cada usuário de internet no nosso país. E o Jorginho Melo, hein, Arão? Ele conseguiu aí a aprovação da universidade gratuita, isso era um teste aí também para a questão do Jorginho Melo junto à Alesc, como é que estaria o apoio dele junto aos deputados, e ele conseguiu aprovar aí então a universidade gratuita. E a gente, claro, tem aqui as críticas ao programa, porque não é um programa de governo de estado, é um programa que deveria ser do governo federal, e ainda assim a gente tem ressalvas, porque é universidade gratuita, isso tem que ser muito bem pensado, mas o Jorginho Melo nessa questão conseguiu apoio. Isso é o que a gente pode fazer leitura. Odair, falamos sobre o assunto no ponto de vista dessa quarta-feira, inclusive, demonstra, sem dúvida alguma, uma grande articulação de Jorginho Melo com a Assembleia Legislativa. É um projeto evidente, importante. Eu acho que sempre que se gera oportunidade, sempre que se gera, né, capacitação profissional, você traz desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. A gente sabe que o emprego é a melhor política pública social que existe nesse país e ninguém me prova o contrário, né? No entanto, a gente precisa fazer algumas discussões em relação à universidade gratuita, né? O que me pega muito e o que eu tenho discutido muito, inclusive, com a classe política e até com as pessoas que estão envolvidas com o ensino superior, é de que forma que o governo federal tem investido nas escolas. Porque nós temos um pacto federativo, né? O que é o pacto federativo? É a divisão de responsabilidades. Então, cada ente federado tem a sua responsabilidade. O governo federal tem as suas responsabilidades, o governo do estado tem as suas e os municípios têm as suas. O ensino superior é uma responsabilidade do governo federal, através do MEC. Inclusive, temos aí uma universidade federal, a UFSC, por exemplo, que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão por ano para sua manutenção. Um valor astronômico, né? O governo do estado, ele tem como responsabilidade principal pelo Pacto Federativo o ensino médio. Então, ele precisa manter um bom ensino médio. Já os municípios, as prefeituras, têm o ensino básico, né? A creche, o ensino fundamental 1, principalmente, e agora numa transição no ensino fundamental 2. A pergunta que eu faço, né, e que eu quero trazer para o debate é: será que as nossas escolas de ensino médio, né, que são responsabilidade do governo do estado, elas estão bem estruturadas? Será que a sua infraestrutura é adequada? Será que a tecnologia chegou nessas escolas estaduais? Será que os professores estão recebendo a formação devida, né? Será que as escolas de ensino médio estão se atualizando com o momento que nós estamos passando? Será que os alunos de ensino médio estão sendo preparados para o mercado de trabalho? Então, veja só, é importante surgirem novas oportunidades? Claro que é. Universidade gratuita é importante? Claro que é. Vai ajudar no desenvolvimento do país, de Santa Catarina? Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, uma forma de salvar as nossas universidades comunitárias, como, por exemplo, a FURB, que já teve 15 mil alunos e hoje está beirando aí a 5, 7 mil alunos. Então, numa queda muito grande, é uma forma de salvar as universidades comunitárias que são tão importantes na história de Santa Catarina. Porém, o Estado não pode deixar de lado o ensino médio. O ensino médio precisa passar por uma transformação. Porque se o ensino médio não passar por uma modernização, o aluno ele não estará preparado para o ensino superior. E mais, haverá um aumento significativo na evasão escolar no ensino médio. Então, essa discussão precisa ser feita, né?
Que bom que a universidade gratuita passou, que bom que a gente vai ter mais uma política pública de Estado voltada à geração de oportunidades para os jovens, mas nós precisamos cobrar que o Estado efetivamente invista mais nas nossas escolas estaduais, gere mais oportunidades para esses adolescentes. Por quê? Não necessariamente o adolescente que está no ensino médio, ele opta em fazer o ensino superior. E a gente precisa quebrar esse tabu, né? Não é todo jovem que quer fazer uma faculdade. Ele pode fazer um curso técnico, por que não? Ele pode, de repente, sair do ensino médio e entender, não, eu não quero fazer nenhuma faculdade, nenhum curso técnico, eu quero me especializar em empreendedorismo, né? E eu acho que não é uma faculdade o caminho. Enfim, você precisa dar um leque de opções para esse jovem. Mas o ensino médio precisa estar muito bem estruturado, né? O ensino básico precisa estar sendo muito bem estruturado. Hoje nós sabemos que muitos jovens entram na universidade sem saber o básico da matemática, né? Eu já vi muitos e muitos colegas de profissão, inclusive jornalistas, com dificuldade até na escrita, né? No português básico. Então, veja só, o problema está lá na base, né? E a gente precisa discutir isso. Então, foi uma vitória política de Jorginho Melo, evidente que foi, mas essa discussão a gente precisa continuar fazendo. Qual é o investimento que o Estado está fazendo nas nossas escolas estaduais? Precisa aprofundar, sim, e também, até porque as universidades não são responsabilidade do Estado, a estrutura não é do Estado, o Estado vai apenas bancar a matrícula e a estada desses alunos lá na universidade, sem também estar primando pela qualidade das universidades. Então, não necessariamente isso vai trazer mais qualidade, vai trazer mais oportunidade das pessoas frequentarem. Agora, terem o diploma, né? Terem o diploma, mas se vai ter qualidade lá ou não, isso já é outra história, são outros 500. Vamos lá para o nosso último tema de hoje com o Arão Josino, aqui no nosso ponto de vista. CNI eleva a projeção do crescimento da economia. A gente tem comentado, Arão, aqui, não sei se é essa a percepção que você tem também, apesar dos dados da economia estarem bons, né? A gente pode dizer que sim, os dados da economia estão bons. A gente estava falando anteriormente aqui do dólar, da Bolsa de Valores, da projeção de inflação, enfim, mas é uma percepção que a gente não tem quando a gente vai para a indústria, para o comércio aqui da nossa região. Mas veja lá, Odair, a CNI, que é a Confederação Nacional de Indústrias, né, traz esse dado positivo, né, que lá em abril a estimativa de crescimento era 1,2% e agora está em 2,1%. Então, um aumento significativo para a economia do nosso país. No entanto, quem puxa é a agropecuária. E por isso que eu trouxe essa informação para o nosso repórter Cultura de hoje, porque a agropecuária deverá crescer 13,8% nesse ano. Então, perceba como a produção no Brasil ela é importante. E como, né, o nosso empresário, né, do segmento agropecuário, como ele já foi prejudicado e como ele já foi criticado em tantos e tantos debates políticos, né? Sendo que, mais uma vez, a agropecuária está puxando o nosso país para cima, mais uma vez, tem garantido aí o crescimento econômico do nosso país. Porque veja lá, ó, a indústria deverá expandir apenas 0,6% nesse ano. O desempenho do setor industrial também tem desigualdades. A indústria da construção crescerá 1,5%, mas a indústria da transformação, afetada pelos juros altos, deverá encolher 0,9% em 2023. Então, os dados eles até podem nos mostrar um otimismo em relação ao crescimento da economia do país. Porém, se a gente se a gente começar a analisar todos os setores, a gente vai perceber que, na verdade, existe um setor puxando nesse momento de vamos dizer assim, crise política, né? Que é o setor da agropecuária, com 13%, mas outros setores, como da indústria, como do serviço, como do comércio, né? Penando muito. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na economia do nosso país, e a reforma tributária é tão importante para isso, né?
A gente sabe que a autonomia do Banco Central é fundamental para que, de fato, a gente consiga colocar o equilíbrio nas contas, os juros consiga diminuir, mas a partir de um momento em que o país estiver preparado para isso, né, que a inflação estiver controlada, para que todos os setores econômicos possam novamente crescer. Muito bem, esse foi Arão Josino, o seu ponto de vista. Nós vamos ficando por aqui com o ponto de vista. O deputado Gilson Marques já está aqui em linha. Daqui a pouco uma entrevista online com o deputado Gilson Marques. Arão, obrigado por mais esse ponto de vista. Um bom final de semana, até segunda-feira. Odair, muito obrigado. Deixa eu aproveitar para fazer um merchandise aqui na rádio, pode ser? Claro. Hoje à noite, a partir das 19 horas, no Parque Pertucci, lá em Ascurra, nós temos a escolha da realeza da Festa Pertucci. Então nós teremos aí a Festa Pertucci de 10 a 13 de agosto, a festa mais simpática do Vale Europeu. E hoje à noite, então, o grande lançamento da festa com o anúncio da programação completa e também a escolha da realeza. Então quero aproveitar para convidar a todos que estão nos ouvindo, venham para Ascurra hoje à noite, prestigiar esse momento. Teremos a banda Itália Nostra trazendo o bom da música italiana. Vai ser uma noite especial, espero a todos vocês. Muito obrigado, um excelente final de semana e até semana que vem.